Deus é maravilhoso. Você conhece o texto que fala, eu acho que é Apocalipse capítulo 20, vamos ver se eu acho assim, fácil. Abre em Apocalipse 20, vamos ver se é Apocalipse 20. Deixa eu pegar o texto que interessa, tá? Eu não ia, por que eu não sabia o versículo e tal? Porque eu não ia incluir, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui. Vamos ler do 1 ao 3. Diz assim: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim... Olha para mim, esse é o link com a mensagem de hoje. Preste atenção no que está escrito, porque Satanás foi preso. E o que é essa prisão? As pessoas pensam assim, não, Satanás está preso como? Se ele está agindo, né? Paulo fala claramente que Satanás foi derrotado quando Jesus morreu na cruz. Que ele foi encarcerado. Então, aqui está a explicação por que continua tendo maldade, né? Isso foi até foco da pregação, do estudo de manhã, eu falei sobre isso, né? Mas diz assim: lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Se você ouve algumas coisas sobre o fim dos tempos, etc. e tal, mas se você prestar atenção nisso, você vai ver que não bate com muitas coisas que são ditas por aí. O que nós cremos? Satanás foi preso, impedido de enganar. Por quê, gente? Porque o povo original era os judeus, né? Antes dos judeus, né, eram os hebreus. Antes de serem hebreus, eles eram descendentes simplesmente de Noé. Antes de Noé, Enoque, Adão. Adão, Enoque, Noé, Abraão, estou comendo etapas, né? Abraão, Moisés, tá? Abraão, Isaque e Jacó, 12 tribos. 12, né? 12 tribos. E aí, este povo que seguiu com Deus, mesmo seguindo com Deus, no que eles vacilavam, eles adoravam a Baal, adoravam a Astarote, adoravam... Entendo o que eu estou dizendo. O engano sobre o povo era muito grande. Qual é a diferença nossa hoje? Satanás está retido de nos enganar. Essa é a diferença. Você só é enganado se você quiser. Paulo fala textualmente que ele vai ser solto para enganar aqueles que não quiseram Jesus Cristo. Então, se você hoje, ainda assim, quiser ser enganado, eu estou lendo isso aqui, está muito radical, eu acho que eu vou, a outra lá é mais light, eu vou pela mais light, né? A igreja mais light. Você está se enganando, você está escolhendo ser enganado, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, por que eu dei essa introdução? Isso é o que acontece exteriormente a nós. Nós temos uma luta contra a mentira. A mentira está à nossa volta. A todo momento você vê mentiras. O que mais a televisão produz é mentiras. De qualquer tipo, é mentiras. Na eleição que falam que não sei quem está lá em cima, na verdade, é o contrário, você já viu isso? Nos Estados Unidos aconteceu isso agora. Todo mundo dizia, Hillary está lá na frente, ganhou Trump, né? Mas não foi uma virada, foi uma mentira, né? E no Brasil acontece a mesma coisa, né? Bom, nós estamos envoltos em mentira, e aí nós vamos começar essa introdução. Agora eu queria que você abrisse em João capítulo 8, eu queria que você entendesse que Satanás ele engana, e hoje nós somos
privilegiados, ao contrário daqueles homens daquela época, eles eram muito mais susceptíveis a serem enganados. O povo de Deus, ele cultuava a Deus. Mesmo assim, quando eles vacilavam, eles estavam adorando os deuses falsos. Os outros povos todos adoravam deuses falsos, tá? Então, é isso que acontecia. Aí veio a graça, o Espírito Santo. E nós, então, hoje temos condição de não sucumbirmos à mentira. Nós temos condições de resistir a essas mentiras. João 8, 31 a 36, diz o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Preste atenção, ele está falando para judeus. Hoje tem judeu que ainda vive na mentira. Por quê? Porque o Messias dos judeus já veio. Jesus já veio. Ele já libertou aqueles que o querem, tá? Então, os judeus que hoje vivem, e isso eu não sou antissemita, tá, gente? Mas entenda, o judeu que não tem a Jesus não é nada, porque ele não tem nada como religião, tá? Então, diz o versículo 33, eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? 34, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. 35, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, ele está comparando o escravo do pecado a quem não aceitou Jesus, tá? Quem está vivendo debaixo da lei, e a lei não consegue acabar com o pecado. Então, ela continua sendo escravo do pecado. O filho é o que se converteu a Jesus Cristo. Então, este viverá para sempre. Pertence à família, aqui, ó. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. 36. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Livres de quê? Do pecado só? Ou da mentira também? Nós seremos, mas é porque o ênfase hoje é mentira. Nós seremos livres da mentira. Vocês entendem? Existe uma mentira rolando. Estamos envoltos em mentira. Nós seremos livres, desde que nós aceitemos a Jesus Cristo, desde que a gente busque fazer o certo, busque a verdade. Tá bom? Amém. Vamos orar. Feche seus olhos comigo. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã, que essa palavra venha aos nossos corações, que nós sejamos mais uma vez transformados, estimulados, Senhor, a mudar, estimulados a buscar a verdade, Senhor, que nos liberta. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você talvez tenha um amigo que você percebe grande mentiroso, ou fala mentirinhas, né? E você não entende, né, talvez, como é que aquela pessoa pode ser daquele jeito? Como é que ela estava contando aquela história para aquele grupo? E, principalmente, porque você às vezes percebe que todo mundo sabe que ele está mentindo. Você já viveu uma situação dessa? Todo mundo sabe que a pessoa está mentindo. E a pessoa está mentindo. E fica, às vezes, até se um olha para o outro assim, né? Sabe? Você não consegue entender por que aquilo acontece. E acontece. Sabe, você também pode ter conhecimento de um fato histórico, noticiário, né, ou científico, que é uma grande mentira. Você, digamos que você seja técnico em alguma área, né, especialista em alguma área, e você ouve. Aliás, ontem alguém comentou, não sei se foi ontem, eu acho que foi ontem ou anteontem, alguém comentando sobre uma notícia, agora eu lembrei até quem foi, comentando comigo que uma outra pessoa ficou repassando a informação do Facebook, né? E era cura do câncer.
Aí o filho da pessoa chegou, pai, pelo amor de Deus, pai, consulta o Google antes para ver se é verdade. Eu já posso ter passado uma mentira também, sem perceber, tá? Assim como essa pessoa, né? A gente repassa e não verifica. E essa pessoa não verificou e era mentira, né? Então você talvez já tenha feito, já tenha visto isso acontecer, né? Principalmente na internet, né? Principalmente no Facebook, apelidaram de fake, né? Ah, é um fake. Isso aí é um fake. Aí alguém avisa, né, no grupo. Isso é um fake. Aí todo mundo para de repassar, né? Isso é um fake. Aí para todo mundo de repassar. Mas às vezes você fica revoltado porque a mentira é tão escrachada, tão, né? E existem sites especializados. Você sabia que existem sites especializados em jogar mentira na internet? Quem sabia? Levanta a mão assim. Poucos. Saiba, existem sites especializados em mandar mentira. É tipo assim uma diversão da pessoa, é criar uma mentira e ver aquele negócio, né, se espalhar. É diversão para a pessoa. Às vezes, né, tem um site que é profissional, de um determinado partido, né, de alguém que trabalha muito, mas ou trabalha pouco, né, ao contrário. Mas também faz a mesma coisa, né, lança mentira. Mas eu não estou falando disso não, estou falando de jovens, adolescentes que fica mandando só bobagem, né? E a galera vai espalhar aquela diversão dele. Meu Deus, 1 milhão de compartilhamentos, né? A pessoa se diverte com isso, disseminando mentira. Então, tome cuidado, né? Mas como é que pode um troço desse acontecer, né? Você pode pensar, né? Será que não percebe que está sendo manipulado? Porque a pessoa que repassa, ela não percebe que está sendo manipulada, ela não percebe que ela faz parte de um jogo de mentiras, né? E aí você pensa, será que ela não percebe que, por exemplo, as pesquisas eleitorais, né? Meu Deus, como tem fraude nessas pesquisas, né? Então, bota um que vai para o segundo turno, daqui a pouco, quando vê, é outro que entrou no segundo turno, não tem nada a ver com o que foi falado. Mentiras, mentiras, mentiras. A gente está no meio da mentira. E aí, por vezes, você fica indignado, né, contra essas pessoas, contra esses sites, contra até seus amigos, seus conhecidos, né, contra a sociedade, contra as instituições, né, de pesquisa e órgãos oficiais, etc. e tal, né? Mas a gente tem que entender que esse mundo, ele jaz no maligno. Ele é assim. O maligno é o pai da mentira. Então, o mundo é assim porque o pai da mentira é o príncipe desse mundo onde nós vivemos. Mas isso são coisas externas. E quando vem para nós, agora puxando para a nossa vida, e você e eu? E você e eu, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida, né, com as informações? Como é que a gente lida com as coisas que são mentirosas e até danosas, né, dentro de nós? Porque a mentira é danosa, seja fora ou seja dentro de nós. Porque, assim como a mentira do lado de fora, que contagia, né? Eu às vezes tenho alguns verbos que eu encrenco na língua, né? Que virulizam, tá certo? Viralizam. Eu sabia que eu ia errar. Você viu que eu sabia que eu ia errar antes de eu errar? Viralizam, né? Meu Deus do céu. Então, que viraliza na internet, né? Então, o que acontece? Assim como contagia, dentro de nós, saiba, também contagia. E isso é um problema muito mais sério do que você possa imaginar. Então, começa pequena e se torna grande. Por isso, entenda, eu vou falar, né, o título que eu dei para essa mensagem foram as 3 mentiras. Então eu vou começar com 2. Preste atenção. Não minta para você sobre você mesmo. Não faça isso.
isso vira um caos depois. Não minta sobre você para você mesmo. E não minta sobre você para Deus. Porque é um outro caos. Porque nós temos relacionamento, vou chamar de relacionamento, conosco mesmo e com Deus. E quando a gente mente, esse relacionamento, ele é estragado. Seja para nós mesmos ou para Deus. Jesus, ele disse aos judeus, né, após ele falar sobre a verdade, que nós lemos aqui, né, que a verdade liberta, etc. e tal, eu quero que você abra no mesmo capítulo 8, só que agora a gente vai ler o 42 e 44. João 8, 42. Acharam? Amém? Eu vou começar. João 8, 42 diz assim: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. 43. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Olha para mim agora. Não lê o resto não, olha para mim. Jesus está dizendo, por que isso acontece? Por que isso acontece conosco? Por que você ouve uma verdade num púlpito aqui, uma mensagem clara, objetiva, não faça isso, não viva dessa forma, não, e aí você, apesar de ser claro, você vive uma mentira. Aí Jesus responde no 44, vocês pertencem, eu não estou falando da gente, mas a gente age dessa forma, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua. Você vê que ele fala da linguagem dele, que a verdade é a linguagem do mentiroso, né? Pois é mentiroso e pai da mentira. Quando nós mentimos para nós, quando nós mentimos para Deus, nós temos grandes consequências. Quando nós entramos nessa, né, de viver uma ilusão, a gente tem consequências. Se você mente para você, você acaba não conseguindo perceber o seu pecado. Você protege você mesmo, a sua mente, né, ou o seu coração, porque você fica deprimido, digamos. Se você, meu Deus, eu sei que eu pequei, então fica deprimido, aí você protege dizendo, eu não pequei. E aí você se protege. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Então, o que você tem que entender é que, se você não consegue perceber o seu pecado, o seu erro, né, você não vai pedir perdão sobre ele. Isso é algo terrível. Se você não percebe que você tem um comportamento errado, você acaba cometendo erros e não percebe, e não pede perdão, e não tenta mudar. E a gente não pode não mudar. Eu creio que você tem consciência de que você tem pelo menos um erro, um pecado. Todo mundo tem consciência disso? Nem todos. Você tem? Levanta a mão assim comigo. Tem consciência de você? Então nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Não podemos nos enganar. Mas se a gente se engana, a gente não pede perdão e não tenta mudar. Você, por exemplo, se engana achando que não faz nada de errado. Não, eu não faço nada de errado. Você não ouve isso dos seus amigos que não são salvos, que não são evangélicos? Não preciso, eu não faço nada de errado. Aí a pessoa está se enganando. Eu não preciso, eu sou um homem bom, eu já ouvi isso, né, de muitas pessoas. Eu sou um homem bom, só faço o bem. Não no padrão de Deus, né? Ele só faz o bem, mas faz um monte de coisa errada que ele não, dentro do padrão dele, está certo, né? Então, a pessoa pensa, eu não preciso melhorar, eu sou bom, não faço nada errado. E aí, o que eu vou dizer para você, esse é um conselho, nós não podemos agir como os incrédulos, porque é assim que eles agem.
dizendo que eles não fazem nada de errado, que eles só fazem coisas boas, que eu sou bom para a sociedade. Puxa, eu sou, sei lá, vou falar uma profissão qualquer, eu sou médico, eu cuido de vidas. Puxa, eu sou agente social, eu faço um bem danado. Tudo bem, ele faz as coisas boas, mas tem um monte de errado. Tem quantos médicos traindo as suas mulheres, inclusive com médicas, né? Então, fazem um monte de coisa de errado. Não é porque salva vidas que, né, ele não erra. Então, eu queria que você abrisse comigo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, 4. Abra comigo. Aí, assim agem os incrédulos. 2 Coríntios 4, 4 diz assim: o Deus desta era, Satanás, presta atenção que Deus está em letra minúscula, o Deus dessa era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cega para que enxerguem Jesus, ele cega para que enxerguem erros, pecados, e não mudem. Esse é o comportamento do ser humano, né, que não conhece a Cristo. Ele não quer mudar. Para que mudar? Eu não estou falando de todos, mas na maioria das vezes é assim. Não preciso mudar. E esse é o comportamento daquele que mente para si mesmo. É o mesmo comportamento. Por isso que eu estou dizendo, não minta para você mesmo, você vai estar agindo como um incrédulo, mesmo você não sendo. Então, se tem alguma coisa para mudar nessa manhã, que você mude isso. Não minta para você mesmo. Então, Deus, Ele faz, né, com que a gente seja liberto através de Jesus Cristo. Mas se você mente para você, e se você mente para Deus, é como se você entrasse num túnel profundo. Eu não sei, eu nunca tive sonho, eu já tive sonhos de caindo, né? Eu tinha um quarto da minha casa, né? Nós éramos 5 filhos. Um estava fora, que era interno, né? Semi-interno. O meu irmão mais novo dormia no berço ainda, e 3 dormiam num triliche. Vocês já viram o que é triliche? Eu acho que hoje não existe mais isso, né? Existe o beliche, mas existia o triliche. A cama era alta, pelo menos para mim, que era criança, né? A cama do meio ia para a direita, a mim para a esquerda. Gente, era um pavor, porque do meu lado esquerdo era um buraco negro, literalmente, né? Porque a cama ficava um pouco afastada, né? Então, todo aquele espaço era um buraco ali. E aí, eu sonhava, às vezes, de cair da cama. Eu era criança, mas era uma queda de 20, 25 centímetros, não ia acontecer nada. Mas eu caía, às vezes, da cama. E aí, sonhava que estava caindo um desfiladeiro. Não sei se você já sonhou algo parecido, se já aconteceu com você, talvez já tenha acontecido. Mas talvez esse eu nunca tive, graças a Deus, um sonho de você estar num túnel profundo, escuro. Eu nunca tive um sonho desse. Mas é assim que é aquele que entra pelo pecado da mentira. Para a pessoa que mente para si mesma, é como se ela entrasse num túnel profundo e escuro, sem ver o fundo do túnel. Porque a mentira faz isso. A mentira é um buraco sem fundo. Se você já mentiu, pede perdão. Porque é tipo assim, o rabinho ainda está ali, entendeu? Você tem que cortar. Se você mente constantemente sobre uma situação, para. Porque é um buraco sem fundo. E você vai se enrolando. E cada vez mais você vai se enrolando. Então não faça isso. Não dê vazão a isso na sua vida. Não minta para você sobre você mesmo, para você sobre Deus, para nada. E eu queria que você abrisse 1 João agora, capítulo 5. 1 João 5, 18 e 19. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Acharam? Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus
Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. A gente tem que entender que o mundo todo está debaixo do poder do maligno, que é denominado ou nominado na Bíblia como o pai da mentira. Lutar contra a mentira é muito importante. Você não mentir e assumir as consequências dos seus erros, por exemplo, é muito importante. Mentir para nós mesmos, mentir sobre as nossas capacidades, mentir, dessa forma sobre nós mesmos, acaba fazendo com que você despreze os outros. Você se enaltece e despreza os outros. Acaba acontecendo você não pedir ajuda quando precisa, porque você mente, eu estou bem. Aí daqui a pouco você está no hospital. Ué, estava bem? Estou bem, daqui a pouco está, vou exagerar, no hospício. Ué, o cara estava bem. Essas coisas são consequências de você não pedir ajuda, você mente para você. Você não pode mentir para você. Você não pode se enaltecer. Você não pode se exaltar, porque é um buraco sem fundo. Nós, às vezes, avaliamos mal e agimos mal porque mentimos para nós mesmos. Vou repetir. Nós avaliamos mal a nossa situação, a nossa vida, os nossos relacionamentos, e agimos de forma errada, agimos mal, porque nós mentimos para nós mesmos. E aí o que acontece? Você se automedica, por exemplo. Não, eu tenho conhecimento disso. Aí se automedica. Aí vai parar no hospital. Estou dando só um exemplo. Você se acha o tal. Eu tinha uma frase, meu irmão é falecido, ele falava, eu sou o tal. Né? E tinha algumas frases que o meu pai falava. Né? Então, hoje a gíria é o cara. Né? Nessa época era o tal, eu sou o tal. Não sei onde surgiu isso. Não me pergunte, que eu não sei qual foi o primeiro que falou isso. Mas eu sou o tal. Ele falava para os irmãos mais novos, né? Eu sou o tal. Eu ia discutir com ele, eu sou o tal. Ilusão. Eu estou vivo e ele faleceu. Eu já passei da idade que ele faleceu, para você ter uma ideia. Então, mentir, eu não estou falando que tem relação com isso, mas eu quero que se entenda. E não foi, ele se converteu, graças a Deus, antes de falecer. Mas eu quero que se entenda. Mentir para nós mesmos, eu sou o máximo, eu sou o tal, eu sei tudo, né? É uma furada. É uma furada. Então, desde auto-se medicar, até a gente se embrenhar em alguns, eu vou chamar de negócio, mas não entenda financeiro, em alguns negócios, seja o que for, negócios do tipo ser professor, ser não sei o quê. Não, eu vou ensinar, eu não tenho a menor condição de ensinar inglês, né? Eu já fiz alguns pequenos pedaços de curso, nunca completei um, mas eu nunca completei um. Aí eu vou e me engano, eu sei inglês para ensinar. Aí chega um aluno, sabe mais que eu, olha a vergonha. Vocês entendem? A gente tem que entender, a gente não pode fazer isso, porque a gente vai entrar numa furada. A gente vai ter muita chance daquilo dar errado. Então nós temos de saber as nossas forças, as nossas capacidades e também as nossas fraquezas. Assim é a vida. Você tem que saber a realidade, aonde eu posso ir. Eu posso hoje pular alguma coisa? Não posso. Se eu ficar imaginando, gente, eu pulava bem, sabia? Eu sempre tive, claro que eu abaixei, né? 3 centímetros. Hoje, quando me medem lá, botam 1,76, eu já tive 1,79, quase 1,80, imaginem. Né? Então, eu fui abaixando, arriando com o tempo. E com essa, quem entende aí, né? Eu jogava vôlei, né? Eu passava razoavelmente da rede de vôlei e conseguia, quem já jogou basquete, eu conseguia fazer assim na cesta de basquete. Pulava e segurava. É muito difícil fazer isso, para a minha altura. Então, se eu me enganar,
Hoje eu não pulo 30 centímetros. Será que eu pulo 30 centímetros? Eu não sei se eu pulo 30 centímetros. Né? Se você medir direitinho, talvez não saia 30 centímetros do chão. 30? 20. Eu não posso me enganar. Eu tenho que saber a minha real capacidade para não dar com os burros na água. Eu tenho que saber a minha capacidade e a minha fraqueza. Quando nós mentimos para nós sobre a nossa real, né, condição, né, nós não vamos pedir ajuda. Nós não vamos pedir ajuda, inclusive, para Deus. Quando nós não entendemos o que nós temos de fraqueza, a gente não pede ajuda a Deus. A gente se acha capaz, então eu sou capaz de fazer isso. Para que eu vou pedir para Deus? E não pedimos as bênçãos para nós, porque você se sente capaz. Então é uma furada, é um buraco sem fundo. Se podemos não reconhecermos quem de fato nós somos, se nós podemos fazer isso, e não seguirmos o conselho de Paulo, se nós não reconhecermos e não seguirmos o conselho de Paulo, que diz que nós não deveríamos ter sobre nós mesmos maior conceito do que devia, entenda. Paulo fala assim, não tenha sobre si mesmo um conceito mais elevado do que deve. Se a gente não seguir isso, nós vamos nos dar muito mal. Isso está lá em Romanos 12, 3, se você depois quiser abrir, tá? Eu não vou abrir. Então, aí, o pior, a gente mente sobre nós, não pedimos ajuda, nem aos próximos, nem quem está em volta, nem a Deus, não somos abençoados por Ele, mas o pior ainda que mentir para nós, é mentir para Deus, porque nós fazemos isso. E quando nós mentimos para Deus, nós não somos perdoados, gente. Eu estou certo? Deus, eu sou bom. Jesus diz assim, bom só Deus. Alguém chama ele de bom. Você é bom. Não, bom só Deus está no céu. Então, sabe, nós tiramos a chance de Deus nos perdoar. Nós tiramos a chance de sermos abençoados e até sermos salvos da ira de Deus, se nós mentimos. Agora não é só para nós, é para o próprio Deus. Claro que é uma consequência, mas nós temos de ter esse cuidado. Sabemos quem nós realmente somos, mas mentimos para Deus? Não. Porque você tem que pedir ajuda, você tem que ser abençoado, você tem que pedir para Ele zerar a sua vida. Você tem que saber realmente quem você é. Porque se eu sou bom, eu não preciso me salvar. Eu estou salvo. Se eu sou capaz, eu não preciso das bênçãos de Deus. Eu sou capaz, para que eu vou pedir ajuda a Deus? Se eu sou correto, eu não preciso de perdão. A mentira, essas mentiras, por isso que eu falei de 3, elas têm que sair da nossa vida. Eu falei sobre 2, né? Mentir para si mesmo e para Deus. Só que elas não começam aí. Elas começam na mentira para o seu próximo. Ela começa na pequena mentira. E aí ela vai se tornando um buraco sem fundo. Ela é uma consequência uma da outra. Você começa a mentir para os outros, normalmente a sequência é assim. Você não começa a mentir para si mesmo. Você começa a mentir para os outros. Quem já ouviu falar que uma mentira repetida muitas vezes vira uma... Você começa a mentir para fora. Aí começa a acreditar na mentira. Daqui a pouco você está mentindo para Deus. O início são as pequenas mentiras. Eu não sou o seu acusador. Eu sou aquele que quer estimular você a não fazer mais isso. Eu tive que começar do meio, fui para frente, agora estou voltando para trás, para você entender a importância. Se eu começasse da mentira para o próximo, você não ia entender, ou você ia esquecer que tudo começou com a mentira para o próximo. Então eu começo a falar sobre a mentira para você mesmo e para Deus, para você entender como é importante você não mentir para o seu próximo.
porque vira um buraco sem fundo. Sabe, a mentira, todo esse jogo de mentira que o pai é Satanás, ela começa pelas pequenas. Não existe pequena mentira e não existe pequeno pecado, mas eu estou falando no conceito nosso. Começa nas pequenas mentiras ao nosso próximo. E aí a gente entra nesse jogo que não é de Deus. A gente entra nesse fluxo, nessa avalanche. Vocês já viram uma avalanche? Desce com tudo, montanha abaixo. Então, sabe, pior do que você ser descoberto na mentira é você não ter a chance de ser perdoado por Deus, não ter a chance de zerar o seu comportamento. Então, a mentira, ela começa com as pequenas mentiras, elas vão aumentando. Então, é com a mentira para o próximo que tudo começa. A gente entra nessa avalanche, porque é uma avalanche, é um fluxo, né, que vem do pai da mentira. Você começa pequenininho, né? Você abre pouca boca para falar pequena mentira, é pouca boca. Aí, opa, está querendo sair mais. Aí tu, vocês entenderam? E sai muito. E sai muito. Porque o pai da mentira quer mais é que você minta muito, né? E aí Jesus fala, como nós lemos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu gostaria de orar nesta manhã, porque assim como eu, você, por vezes, pode estar cometendo esse erro, né? E eu gostaria de orar por você. E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que quem diz que não mente já é um mentiroso, ou que não peca é um mentiroso, né? Então eu estou traduzindo para mente. Quem diz que não mente é um mentiroso. Então nós precisamos que Deus nos ajude. E eu gostaria que Deus nos ajudasse, né? Que nós não mentíssemos para o próximo. Entenda todos os níveis. Você está assim? Não estou. Manda dizer que eu não estou em casa. Eu não vou nem falar que algumas pessoas vão começar, né, a dizer, sou eu. Pequenas mentiras. Mas pastor, aquela pessoa vai me perturbar. Fala a verdade. Com jeito, mas fala a verdade. É isso que você tem que fazer. As pequenas mentiras vão acabar destruindo muita coisa na nossa vida. E não minta para você mesmo. E não minta para Deus. Amém? Eu tenho certeza, e eu espero, a certeza de que o Espírito Santo fala quando nós abrimos o coração, e se nós abrimos o coração, Ele falou nessa manhã. Essa é a minha certeza. E o que eu espero é que você queira mudar, tá? Essa é a minha esperança. Eu quero mudar. E eu espero que você também queira. Fique de pé comigo. Feche seus olhos. Senhor, nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Nós temos em Ti, Jesus, o nosso Salvador, o nosso libertador. E é por isso que eu te peço, Pai, nos ajuda nesse combate, Pai, quase diário contra a mentira, Senhor, seja para o nosso cônjuge, nossos filhos, Pai, nossos colegas de trabalho, o guarda da esquina, Pai, seja com quem for, Pai, nos protege dessas mentiras, Senhor, e nos protege de nós não termos a real avaliação sobre nós mesmos, Pai. Nos protege de nós mentirmos para nós mesmos, Pai. Nos protege, Senhor, de nós estarmos agora mentindo para Ti, Senhor. Nos protege, Senhor, de nós estarmos agora, Senhor, Pai, ter uma situação e estar falando em outra, Pai, como se estivéssemos em outra, Pai. Que isso não aconteça na vida de nenhum de nós, Pai. Que haja o arrependimento, que haja a mudança, Senhor. Que haja, Senhor, a vontade.
Que haja o entendimento de que esse mundo jaz do maligno e que ele é o pai da mentira, Pai. Que a gente não ache todo mundo mente, então eu vou mentir também, Senhor. Nos ajuda nisso. E, Pai, que nós saibamos, Senhor, reconhecer os nossos erros, ao invés de mentir, e assumir as nossas responsabilidades, Pai. E não mentir, Pai. Não mentir para o governo, mesmo que ele seja corrupto, Pai. No imposto de renda, Senhor. Não mentir em nada, Pai. Que Tu nos proteja, Senhor, para que nós não sejamos, Senhor, considerados filhos daquele que é o pai da mentira, Satanás, Senhor. Que nós sejamos considerados os filhos daquele que traz à luz toda a verdade, Senhor. Ó Pai, que nós sejamos encontrados por Ti, Senhor, lutando contra essa tendência nossa e do mundo, Pai, pelo pecado. Que seja assim, Senhor, em nossas vidas. Que você que reconhece isso, todos os olhos fechados, levante o braço bem alto e peça a Deus perdão. Todos estão olhando para baixo, todos de cabeça baixa. Amém, 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 amém. Pode abaixar. Mais alguém gostaria? Amém. Mais alguém gostaria? Amém. Senhor, Tu viste, ó Pai, as necessidades, Senhor, de nós estarmos diante de Ti corretos, Pai. Que a mentira saia da nossa vida, Senhor. Que entre a verdade que liberta, Pai. Nesta manhã, Senhor, eu Te peço, liberta todas as vidas que estão aqui, Senhor, e que resolveram, Senhor, mudar. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.